Aqui a gente tem alguns exemplos de funções. A gente vai trabalhar com funções e a gente já usa funções, só que a gente não criou as nossas, a gente usa as prontas, né? Que vêm com a própria linguagem ou com alguma biblioteca que a gente eventualmente usa. Tá? Então aqui eu tenho essa FABS aqui, que é para voltar ao valor absoluto. Aqui SQRT, que é para tirar a raiz quadrada de um número. Log para logaritmo e potenciação. Tá? Se a gente pensar scanf, que a gente usa direto, printf, tudo são funções. Tá? A gente já utiliza essas funções. Tá? Que nada mais é do que uma forma que eu chamo que ela tem um determinado formato. Né? A primeira coisa que é comum a todas as funções é que ela tem um tipo de retorno, que é colocado numa variável nesses exemplos. Tá? Ela tem um nome dela, como se fosse um nome de variável, e eu posso passar parâmetros. Tá? Ter parâmetros não é uma coisa obrigatória, tá? Mas mais para frente a gente aprofunda nisso. Tá? Bom, então para que a gente usa funções? Eu coloquei uma série de textos aqui, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tá? Primeiro, para evitar que os programas fiquem grandes demais num único bloco. Então, normalmente, quando a gente tem problemas mais complexos, o que a gente tem visto até agora na aula não são problemas tão complexos. Né? Então, a gente conseguia resolver tranquilamente sem funções. Tá? Normalmente, as funções elas não são necessárias. A gente consegue programar sem usar função. Tá? Mas elas facilitam bastante em alguns pontos. Então, primeiro que elas evitam que o código fique muito grande. E às vezes a gente se perde no que está acontecendo. Tá? Então, ela facilita a leitura do código, porque daí eu centralizo alguns processos em funções e se tem um problema ou preciso de alguma alteração, eu vou só naquela partezinha da função, não preciso ver o código todo. Tá? Ela também separa o programa em alguns blocos que são logicamente distintos. Então, eu tenho uma parte do meu programa que faz determinado processo, né, ou determinado cálculo, que não tem relação com outras partes do programa. Então, isso facilita, quando eu preciso pensar só naquele problema isolado, eu tratar ele de forma isolada também. Tá? Permite reaproveitamento de código. Então, vamos supor que eu tenho uma função, por exemplo, que calcula a trajetória de parábola. E eu tenho que fazer vários cálculos envolvendo trajetória de parábola com parâmetros diferentes. Eu não vou fazer todo o código várias vezes. Eu posso fazer só uma função que faz esse cálculo e aí chamar ela várias vezes no programa. Assim como a gente chama um printf, por exemplo. A gente pode chamar várias vezes durante o programa, passando diferentes valores lá que vão ser impressos na tela. Evita que um trecho de código seja repetido várias vezes, né? Então é esse o motivo que eu acabei de expor, e permitem a alteração de trechos de código de uma forma mais rápida. Aqui a gente tem também um exemplo, né, de como a gente faz a declaração de uma função. Tá? Então, aqui ela sempre tem o tipo. Só essa parte aqui que eu estou selecionando é muito parecida com uma variável. Quando a gente vai declarar uma variável, a gente coloca primeiro o tipo, depois o nome da variável. Só que nesse caso aqui, além do tipo e o nome da variável, eu vou colocar entre parênteses, depois disso, quais são os parâmetros que eu vou passar. E cada um deles tem seu tipo também. Tá? Aí eu abro e fecho as chaves e o que tiver dentro vai ser o bloco que vai ser executado. Semelhante ao que a gente fez com outros comandos de bloco, né? Como o if ou os laços de repetição. Tá? Eu tenho um bloco de comandos para ser executados e tem um comando extra que a gente não estava usando até então, né? Ou pelo menos não estava manipulando ele, né? A gente usava na função main só, que é o retorno, que é justamente o valor que essa minha função, com o nome da função aqui, né, vai retornar. E esse valor de retorno tem que ser do tipo que eu estipulei quando declarei a função. Tá? Bom, ela tem que ser definida sempre fora da função main.
Eu não posso criar uma função dentro da função main. Eu posso usar ela dentro da função main, mas não fora. Tá? Ela tem que ser criada fora. Tá? E aí, tem que ser criada antes ou depois? É possível que a gente faça as duas coisas, tá? Mas a gente vai deixar para mais adiante. Então, o que a gente tem um esquema aqui bem simples é que a função recebe determinados parâmetros de entrada e ela me devolve uma saída ou ela apresenta um comportamento como resposta. Tá? Em termos gerais seria isso, bem simples. Bom, deixa eu ver para onde eu tenho que ir aqui, para slide 11. Então aqui eu tenho alguns exemplos aqui de função. Tá? O primeiro é uma função que faz uma soma, e ele pega valores A e B, que são inteiros, ele cria uma variável dentro da minha função, que é essa variável C, que vai receber o valor de A e B e vai retornar essa variável C. A variável C é do tipo inteiro e a minha função soma também é do tipo inteiro. Então, se eu der um return em C, ele vai retornar o mesmo tipo da variável soma. Então, tudo certo. Mas eu posso escrever a mesma função que faz a mesma coisa sem a variável C, colocando o return e diretamente A mais B aqui dentro, por exemplo. É uma função extremamente simples, né? Só para a gente começar com uma bem simples também. O que mais? Bom, toda vez que a gente encontrar o comando return, tá, dentro de uma função, nada que tiver depois dele vai ser executado. Então, se eu tivesse outros comandos, vou dizer um print aqui entre o return e o fecha-chaves, ele não ia ser executado, porque a hora que o comando executasse o comando return, a função é finalizada. Tá? Então, tem que lembrar disso também. E às vezes a gente coloca um return no meio dos blocos porque a gente quer que ele seja interrompido. Então, verifica uma condição, se determinada condição é verdadeira, eu não preciso continuar o procedimento e eu coloco um return para ter uma finalização do bloco também. Funciona, vamos dizer, de forma semelhante como a gente usava o comando break lá no laço de repetição, que a gente viu na outra aula. Tá? Com a diferença que aqui, além de terminar, ele ainda retorna um valor. Tá? Existem casos aqui no C e em outras linguagens, né? Mas a gente, tratando especificamente do C, em que a gente não precisa um retorno. Tá? E se eu não preciso um retorno, mas eu falei para vocês que eu sou obrigado a dizer o tipo de retorno, como é que eu faço para resolver isso? Então a gente tem um tipo especial em C que é o void. E aí esse void quer dizer vazio, né? Então ele tem, qual é o tipo de retorno dele? Pode ser um inteiro, pode ser um real, né? Um double, um float, mas ele pode ser nada. Eu não tenho um retorno. Basicamente eu estou dizendo que aquela função não tem um retorno, mas como ele obriga eu a dizer qual é o tipo do retorno, então eu coloco o void. No caso de eu usar void, eu não preciso usar o comando return, ou eu uso o return sem passar nenhuma saída. Vamos dizer, return 2 pontos, por exemplo. Aí ele encerra o bloco. Depois a gente vai ver alguns exemplos usando o void, tá? Foi só para citar agora. Aqui eu tenho, então, a maneira de invocar essa função. Então, a gente já declarou a função aqui. Aqui é a implementação da função. Como ela funciona, tem esses dois exemplos, basicamente faz a mesma coisa. Se eu quiser utilizar dentro da função main, ou dentro de uma outra função, basta eu chamar, então, pelo nome da função e passar os parâmetros aqui dentro, que podem ser, aqui no caso, constantes, ou posso passar variáveis desses que sejam dos tipos corretos, que eu coloquei na declaração da minha função. Nesse caso aqui, os tipos declarados são inteiros, inteiro A e inteiro B. Então, aqui eu estou passando números inteiros, ou poderia passar variáveis inteiras também. E o resultado disso, ele vai colocar na variável Z. Então, isso aqui, essa variável soma, se a gente excluísse essa parte aqui dos parâmetros, basicamente eu estou pegando o que está numa variável e jogando no outra. A diferença é que a variável ela armazena um valor dentro de um espaço de memória, e eu copio de um lugar para o outro. Aqui, quando eu chamo uma função, em vez de chamar uma variável, ele não tem esse valor armazenado em lugar nenhum. Ele vai fazer um processamento para gerar esse valor. E aí sim eu posso usar esse valor para armazenar na variável Z,
ou para imprimir diretamente, se eu quisesse aqui no print, né? Aqui eu estou imprimindo o valor de Z, então eu vou fazer a soma de 5 e 3, seria 8 aqui. Então, é basicamente isso que ele faz. Tá? Uma forma clássica de realizar a invocação, ou a gente chama de chamada também de função, é atribuir um valor a uma variável. Desculpa. É atribuindo o valor a uma variável aqui. Tem que tomar um gole de água. Está falhando a voz. Só um segundo. Então, o que retornar aqui como resposta da função atribui a variável, ou posso imprimir diretamente. Tá? Então, eu não uso variável nenhuma, mas o resultado disso, né, da aplicação dessa função passando determinados parâmetros, ele faz o cálculo e eu já uso direto para imprimir, por exemplo. Tá? Pode ser feito isso. Próximo slide. Tá. Esse aqui é um exemplo do que a gente não pode fazer. Tá? O seguinte código está errado. Tá? Por que ele está errado? Vamos pensar aqui um pouquinho. Tá? E aí entra o conceito de escopo. Tá? O que seria o escopo? É onde uma variável é válida. Então aqui vocês veem o início do programa, que tem a declaração, então, a inclusão, na verdade, de uma biblioteca de entrada e saída padrão. Eu tenho a minha declaração aqui, minha definição da função soma, que a gente já viu antes. E ela tem as variáveis A e B, que ela pode usar aqui dentro. E aqui eu tenho a função main. Tá? Na minha função main, eu tenho a variável x, que vale 10, a variável y, que vale 30, e uma variável z, que vai pegar o resultado da soma. E aqui, quando eu chamo z igual a soma, passando x e y são inteiros, é do mesmo tipo da variável que eu tenho que passar como parâmetro lá em soma. Então, ele vai fazer normalmente esse cálculo e vai colocar o resultado em z. Quando eu mandar imprimir nas próximas linhas o valor de A e B, o que vai acontecer aqui? E é exatamente isso que está errado. Porque A e B não existem dentro da função main. Se vocês olharem aqui dentro, ela não foi criada. Foi criada x, y e z. A e B não existem aqui. Então, A e B só existe dentro da função soma. Tá? Então, essas variáveis, o escopo dela, ou seja, onde elas existem e podem ser usadas, A e B é somente dentro da função soma. Assim como x, y e z eu não posso usar dentro da função soma porque elas só existem dentro da função main. Tá? Então, e por mais que elas estejam o mesmo nome, por exemplo, se aqui fosse x e y, assim como tem aqui x e y, a variável que é válida aqui dentro é esse x e y que tem aqui. Internamente, elas até têm outro nome. Para a gente pode aparecer o mesmo nome de variável, mas elas são variáveis diferentes. Cada uma tem o seu escopo. Tá? E eu estou falando aqui para vocês várias vezes da função main, né? E a gente usou desde as primeiras aulas, eu sempre uso a função main, mas nunca tinha falado de função, né? Falava em main. Até às vezes falava de função, mas sem explicar, porque a gente não tinha trabalhado com o conceito de função ainda. Na verdade, o que uma função precisa para ela ser função? Ter um tipo de retorno, um nome e entre parênteses passar os parâmetros que eu disse que não são obrigatórios. E eu posso ter um retorno depois que seja do mesmo tipo, né? Então, quando eu tenho algo diferente de void, eu tenho que ter um retorno do mesmo tipo do que foi criado na função. Então, main é uma função. Ela tem todos os parâmetros para ser uma função. Tá? Eu falei que aqui dentro eu posso passar parâmetros, mas eles não são obrigatórios. É exatamente o caso aqui. O abrir e fechar parênteses me diz que isso é uma função. Tá? Embora eu não tenha nenhum parâmetro para passar. Então, ela é uma função, mas uma função especial. Sempre que a gente vai rodar o programa, ele vai dizer que isso é uma função, a main é uma função, só que a propriedade especial dela é que ela não precisa ser chamada. Quando executar, é a função main que vai ser chamada para ser executada automaticamente. Tá? Então, aqui é uma função. E esse retorno que a gente usa aqui, igual a zero, é justamente um controle do programa. A função main, ela sempre vai ser inteira, pelo menos no C, que a gente está usando o padrão aqui. E
O zero quer dizer que não ocorreu nenhum erro. Então, quando vocês fazem um erro de compilação do código, né, vamos dizer, faltou um ponto e vírgula, o programa reclama, é um determinado tipo de erro. Se esqueceu de fechar umas chaves, por exemplo, de bloco, vai ser um outro tipo de erro. Se eu estou tentando fazer um cálculo com um tipo que não se presta aquele cálculo, por exemplo, estou fazendo um cálculo envolvendo agora não sei um exemplo para dar, mas que eu teria que passar com parâmetros valores inteiros e estou passando valores reais, ele pode dar um outro tipo de erro. Então, esse retorno, quando acontece algum tipo de erro, eu não chego até o retorno, ele para antes o programa. Dependendo do tipo de erro que ele encontrou, o retorno vai ser outro. Então, o próprio programa faz isso. Então, esse return zero é justamente para dizer que não aconteceu nenhum erro. Se existe outro número, e aí depende do erro, são números diferentes que aparecem, é justamente aquele código de erro que aparece na compilação. Diz, é erro número tal, e tem uma explicação sucinta de qual foi o erro. Tá? Aqui, então, eu tenho um outro exemplo com void. Tá? Então, aqui o tipo de retorno dele é void, quer dizer, eu não preciso retornar nada. Eu não vou usar um resultado de processamento em outro cálculo ou para outro processo. Tá? Então, aqui eu tenho uma função que imprime, que é justamente um exemplo bem fácil de a gente ver de algo que não precisa de retorno. Eu não vou usar o resultado disso aqui em lugar nenhum. Ele mesmo já faz tudo o que eu preciso. É diferente de soma, que eu quero o resultado para poder usar em outro cálculo depois, por exemplo. Tá? Então aqui eu só passo o número inteiro que eu quero que ele escreva na tela, só que usando essa função imprime. Então isso aqui vai servir quase como o print mesmo, substituição ao print. Então eu passo o valor, só que ele tem que ser exatamente do tipo que eu coloquei aqui. Então esse é como o void. Notem que eu não preciso usar o return em momento nenhum. Tá? E aqui para usar é só chamar, imprime, passa o parâmetro e ele já vai fazer o que foi pedido. Tá? Quando uma função, né, a gente está falando de funções, quando a função dentro do C, o retorno dela é void, a gente pode chamar ela de procedimento, embora que essa é a função essa diferença entre função e procedimento, se vocês pegarem na bibliografia. A função tem retorno, procedimento não tem. Só que dentro do C tudo é função. Então, um procedimento é colocado como uma função sem retorno, esse void aqui. Tá? Aqui, então, tem um outro exemplo, onde eu tenho uma forma diferente de eu fazer a declaração da função. Tá? Notem aqui, vou voltar no código anterior, até então eu estava fazendo sempre a declaração, a definição, na verdade, da minha função antes da main. Por quê? Se eu botasse a main e a função depois da main, né, a primeira coisa que ele ia fazer na hora de compilar é ver isso aqui tudo. Só que quando ele chegasse em imprime x, ele não sabia o que era isso. Porque isso aqui estaria depois da main. Então é mais ou menos como se eu tentar utilizar, por exemplo, antes dessa linha aqui da declaração de x, se eu tentar fazer um cálculo com x. Quer dizer, estou tentando usar uma variável que ainda não foi declarada. A mesma coisa a função. Se eu colocar a função para baixo da main e tentar usar o imprime, ele não criou essa função ainda. Então ele não sabe que existe, ele vai acusar um erro. Né? Então uma das formas de a gente contornar isso é colocar antes da função. Mas não é, vamos dizer, o padrão de organização, o melhor padrão de organização do código. Tá? O mais adequado seria fazer isso. A gente separar a declaração da função da implementação da função. A gente definiu fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. A gente, dessa forma, faz uma linha a mais, mas fica mais organizado. Então, antes da função main, eu faço a declaração da função. Se vocês olharem essa linha da declaração, é exatamente a linha da definição ou da implementação da função. Tá? A diferença é que ela não tem, ela não diz o que essa função faz. Então, aqui depois disso vem um ponto e vírgula. Tá? Só que eu colocando aqui antes, né, quando eu usar a função dentro da função main, for chamar a função soma, ele diz, opa, eu não sei o que essa função faz, mas ela foi criada. Então, ele não dá erro aqui. Tá?
e depois eu faço a implementação depois da função main de todas as outras funções que eu preciso. Tá? Por que que isso é mais adequado? Porque é bem comum, vocês vão ver depois, né, quando a gente tem problemas maiores para resolver, que a gente use várias funções e chame uma função dentro de outra função. Tá? E aí a gente começa, às vezes, a errar na ordem disso, porque se uma função que chama a outra apareceu primeiro, aí ele vai dar aquele erro de tentar usar uma função que não foi declarada. Se eu fizer todas as declarações primeiro, e aí depois usar, não interessa a ordem que eu estiver usando as coisas, sempre vai funcionar, porque elas foram declaradas primeiro. Então aqui embaixo pode aparecer em qualquer ordem. Tá? Então vocês, fazendo dessa forma, é uma linha a mais, mas vocês não se preocupam com a ordem com que as coisas vão aparecer. Nem se a main está antes ou depois, está no meio das funções, não importa. Né? Porque tudo foi declarado primeiro. Aqui então, um exemplo. Eu tenho mais 2 exemplos aqui para ver com vocês. Né? Esse primeiro exemplo é ler 2 catetos e criar uma função calcula hipotenusa. Também é relativamente fácil da gente fazer isso. Né? E além dessa função, ainda um procedimento. Então, vocês lembram, se é um procedimento, ele não tem retorno. Ou seja, vai ter o retorno void. Né? E um procedimento para imprimir o valor dessa hipotenusa. Tá? Então, aqui, como eu vou criar? Tem a minha função main. Primeiro, eu vou direto vir nela aqui, onde eu tenho cateto 1, cateto 2, hipotenusa. Tá? Eu vou ler os 2 catetos e depois eu vou chamar a função passando os 2 catetos, ele vai me retornar a hipotenusa. Todos do mesmo tipo, float. Né? Então, para eu poder usar essa função aqui, eu tenho que criar aqui a declaração dela. Né? E a declaração dessa função está aqui em cima. Eu já sei que eu tenho que passar 2 catetos do tipo float e vai retornar um float também, que seria hipotenusa. Assim como o imprime, que não foi usado aqui dentro, mas você usar uma função dentro da outra, que é do tipo void, ou seja, ele só vai mostrar na tela, não tem um retorno, não tem nenhum valor, onde eu vou passar o x aqui, na verdade é o valor que eu quiser, desde que ele seja float. No caso, o nosso intuito é imprimir a hipotenusa. Tá? Bom, então aqui tem as 2 funções. A primeira função, então, para fazer o cálculo, é só tirar a raiz quadrada dos 2 catetos elevado a 2, né? Então, elevado ao quadrado. Então, aqui já teria o resultado da hipotenusa, e aqui para imprimir é só passar um valor e ele vai escrever hipotenusa, vai ser igual a um valor float, e vai imprimir esse valor. Tá? Então, a implementação da função e do procedimento. Também de forma bem simples. Outro exemplo de utilização de função aqui, uma função que retorne 1 caso o número seja primo e 0 caso ele não seja. A gente já fez um exercício assim sem usar função. Agora a gente vai ver como faria uma função para fazer isso. Se a gente quiser usar várias vezes em um programa, não precisa repetir todo esse código. Então, primeiro, vou criar a declaração da função aqui. Então, ela vai me retornar um inteiro, que é 1 caso seja primo e 0 caso não seja. O nome da função eu botei como é primo e vou passar um valor aqui para ele ver se é primo ou não. Né? Para saber se é primo, tem que ser valores inteiros. Aí a minha função principal aqui, então vou só colocar aqui dentro de um if a condição que eu vou ver é se essa função é primo, já estou usando diretamente ela dentro do if. Não estou passando esse valor inteiro de retorno para uma variável, já estou usando diretamente. Tá? Então aqui, se esse é primo, a resposta disso for igual a 1, quer dizer que é primo, é verdadeiro. Então vou escrever na tela, é primo. Se isso aqui não for igual a 1, eu só tenho a possibilidade dele ser igual a 0, né? Porque era 1 e 0 que eu falei para vocês, a gente não implementou a função ainda. Mas seria esse o retorno. Mas qualquer coisa diferente de 1, ele vai dizer que não é primo. Tá? Então, como a gente implementaria essa função? Então, está aqui a função é primo. Tá? Então, eu tenho um contador para saber quantas vezes eu vou achar algum múltiplo, né? Algum divisor, desculpa, do número que eu quero testar. Tá? Ele vai receber esse número. E esse i é só para contar iterações. Então, o número primo é divisível por ele mesmo ou por 1. Não pode ser por nenhum outro. Aqui eu vou testar esses outros, então. Tudo que está entre 1 e o próprio número. Tá? Aqui seria número, não n.
Enfim, e aí eu vou verificar, então, se o número que eu estou tentando ver se é primo ou não, ele é divisível por esse i, por qualquer outro número aqui dentro. Se ele for divisível, o resto vai ser zero. Então, isso aqui vai ser verdadeiro, né? Então, se for verdadeiro, eu conto mais um. Quer dizer que ele achou um divisível. Não tinha nenhum divisível, ele vai encontrando se ele realmente for divisível. Então, se esse contador, no final dele passar por todos os números entre 1 e o número que eu estou testando, se no final esse contador for maior do que zero, né, podia ser essa também a minha testagem, né? Se ele for maior do que zero, ele vai entrar no else aqui. Ele só vai entrar no if, na parte verdadeira aqui, se ele for exatamente igual a zero. Se ele é igual a zero é porque ele nunca entrou aqui. Quer dizer, ele não achou nenhum outro valor que divide esse número. Portanto, ele é primo. Tá? Se isso for falso, quer dizer que pelo menos algum outro divisor ele achou aqui e a resposta então vai ser zero. É o que a gente precisava para a nossa função funcionar. Por último, aqui a gente tem a abordagem aqui de variáveis locais ou globais. Eu já falei, quando eu falei de escopo das variáveis, que as variáveis criadas dentro das funções, elas são variáveis locais. Elas só funcionam dentro das funções. Então, isso aqui vocês já sabem, né? Então, tá tranquilo. E o que seria uma variável global? Variável global, eu posso usar uma variável fora, aí eu tenho que criá-la fora de qualquer outra função. Tá? Normalmente, no início do código. Tá? Lá na declaração das funções, antes das declarações das funções, vocês já criam as variáveis globais. E elas vão ser acessíveis dentro de qualquer função. E tudo que eu alterar de valor dessas funções, dessas variáveis globais, vão ser alteradas para qualquer outra função. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui de evitar variáveis globais, evitar no sentido de não usar elas indevidamente. Vou criar tudo variável global. Né? Isso a gente não deve fazer. Deve usar somente quando é realmente necessário, porque tem uma variável que eu tenho que consultar. Sei lá, eu entrei num processo ali em que eu preciso que um valor seja atualizado e ele seja acessível em várias funções. Ele vai ser atualizado por várias funções. Eu preciso disso. Beleza, dá para a gente considerar a utilização de uma variável global para fazer esse serviço. Tá? Mas normalmente a gente evita. Tá? Só para saber que existe essa possibilidade. E como a gente faz para declarar? Então aqui, ó, lá no começo do programa tem uma variável global que é inteira. Tá? E aí aqui eu tenho uma função que não tem retorno e ela vai incrementar então essa variável global toda vez que ela for chamada. Tá? Só quando eu fizer esse incremento, o incremento vai ser de i aqui, né? O valor que eu passar. Toda vez que eu fizer esse incremento, ele vai estar mexendo nessa variável que está acessível em qualquer lugar do programa. Então, vou estar alterando ela. Tá? Então, aqui, a variável global, vocês podem ver que ela está acessível dentro da função incrementar var global e ela está acessível dentro da main também. Tá? Então, porque eu posso escrever o valor dela, se eu mandar incrementar, ela começou com 0. Mandei colocar mais 10, ela vai virar 10, então quando eu imprimir de novo, a segunda vez, aqui o valor já vai estar atualizado como 10. Tá? Bom, a gente tem pouquíssimos minutos aqui para fechar essa primeira parte da aula. Então, eu tenho um exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês de como a gente faz para passar como parâmetro vetores e matrizes. Tá? E antes disso, a gente tem... Eu coloquei uma videoaula lá para vocês com a diferença entre passagem de parâmetro por valor ou por referência. Tá? Normalmente, a gente usa como essas variáveis aqui. Passei um int t. Tá? Quando eu faço isso, existe uma cópia do valor dessa variável né, que eu uso como parâmetro. Vamos pegar aqui. Eu peguei esse média. Aqui, média. Um dos parâmetros é um int t.
Então, passei aqui um inteiro, que é o 5. Ele vai copiar isso aqui para dentro da variável t quando ele for trabalhar aqui com essa média. Então, ele vai copiar o valor 5 para cá e a partir daqui, aqui dentro, esse t vai valer 5. Tá? É uma cópia. Mas se eu mudar o valor de t aqui, não vai mudar nada fora do programa. Tá? Agora, se eu quiser, eu posso passar como uma variável por referência. Então, ao invés de eu passar int t, eu tenho que passar um ponteiro para isso. Tá? Eu sei que eu não vou cobrar ponteiro de vocês agora, mas eu preciso, pelo menos, começar a explicar isso para vocês saberem como funciona com vetores e matrizes. Tá? E o que seria um ponteiro? Seria o endereço de memória de onde está uma variável. Tá? Então, toda vez que eu passar um endereço de memória, quando eu mexer com esse endereço de memória, ele automaticamente vai mexer com o valor da variável fora da função. A gente falou até agora que o que eu mexo dentro da função, a não ser que fosse uma variável global, ela fora não faz efeito. Se eu passar o endereço de memória, sim, porque eu estou trabalhando com onde está o valor armazenado por uma variável. E aí o que eu mexer lá, fora do programa, a variável vai consultar aquele mesmo local de memória, então vai estar atualizado também. Para fazer isso, a gente passa com e-comercial, né? O valor dessa variável. Né? O e-comercial, quando colocado antes de uma variável, em vez de ele passar o valor da variável, vai passar o endereço da variável. Mas a gente já usou esse e-comercial em algum lugar, né? Deixa eu vir aqui. Eu acho que nesses exemplos eu não tenho ainda, só para... Queria mostrar para vocês aqui, mas eu não tenho. Mas lembrando aqui, ó, tem uma variável i. Vou fazer aqui não tem nada a ver com o programa, mas só para a gente ter um exemplo aqui. Vou botar um scanf, eu vou ler essa variável inteira. E o que eu fazia no scanf? No print eu só passava o i. No scanf eu tenho que botar o e-comercial i. Justamente porque o que acontece dentro dessa variável scanf, tá? Ele vai influenciar essa variável, o que essa variável i armazena fora da função. Justamente porque eu estou passando o e-comercial. Aí tem um tratamento para fazer internamente. Então, é só para vocês pensarem nisso. Tá? Bom, o que isso tem a ver com vetor e matriz, né, variáveis homogêneas? Né? É que, quando eu tenho vetor, lembra quando eu expliquei vetor para vocês? Quando eu tenho um vetor, quando tem uma variável normal, eu passo o nome da variável, ele sabe onde está aquela variável. Quando eu tenho um vetor, ele passa onde começa a variável. É justamente o endereço de memória. Então, quando eu tenho um vetor, eu sei onde começa. E com o índice, ele calcula onde vai terminar. O índice e o tipo do vetor, ele vai saber onde vai terminar. Ou onde encontrar determinada posição do vetor. Tá? Mas, então, pensando dessa forma, quando a gente usa variáveis homogêneas, o nome da variável lá, ela só nos diz onde começa. Ou seja, é um endereço de memória. Então, quando eu crio qualquer função usando vetor, matriz ou qualquer variável multidimensional homogênea, eu já estou trabalhando como se fosse com ponteiros, com endereço de memória, automaticamente, mesmo a gente não usando o e-comercial, porque isso aqui é um endereço de memória. Tá? E aí eu tenho aqui para ler vetor, uma função para ler vetor. Em vez de eu fazer aquele laço de repetição e pedir scanf para todos os valores de um vetor, aqui eu chamo a função ler-vetor, o vetor tem 5 posições, e qual é a variável que vai armazenar isso. E aqui o ler-vetor, então, aqui dentro que eu vou fazer esse laço de repetição, que era o que a gente fazia dentro do código. Tá, mas se eu estou fazendo exatamente o que eu fazia antes, por que eu não fazia como eu estava fazendo antes, sem a função? Justamente porque se eu quiser ler 100 vetores diferentes, eu não tenho que fazer um laço para cada um deles. Eu criei uma função, é só passar um vetor diferente e o tamanho desse vetor. Eu posso usar várias vezes esse ler vetor para vetores diferentes. Então eu acabo economizando código. E se eu tiver que consertar alguma coisa no código, eu conserto só nesse lugarzinho aqui da minha codificação inteira, do meu programa inteiro. Não preciso mexer em vários lugares do programa. Tá? Então, dessa forma, eu passo como vetor. Qual é a diferença de passar um vetor ou de uma variável normal? É que o vetor eu tenho que dizer que ele é um vetor.
e eu não preciso colocar o tamanho dele aqui. Não preciso dizer que ele tem 5 posições. Tá? Eu posso só abrir e fechar colchetes e ele já sabe que isso é um vetor. Tá? E vai trabalhar dessa forma. Dá para escrever vetor, a mesma coisa, embora aqui eu não mexa no valor que está sendo armazenado, eu só consulte ele para escrever na tela e aqui fazer um cálculo também de média. Tá? E aqui eu tenho uma matriz. Tá? Para vetor eu não passei a primeira posição, para matriz eu passei a primeira, qual é o tamanho da primeira e não passei da segunda. Tá? Por quê? Na verdade eu não preciso passar o tamanho da dimensão que está mais próxima da minha variável, só para vocês organizarem isso na ideia. Tá? Se eu tiver 4 dimensões, vou botar um aqui, eu precisaria botar todas as outras dimensões, exceto a primeira. Então, eu teria 4 colunas, 10 linhas, 3 matrizes de 10 por 4. E aí, quantas outras aí, já 4 dimensões, a gente já não tem um nome para isso direito, né? Aí, esse que eu não preciso passar, é sempre o mais próximo. Como o vetor ele só tem um, então não precisa passar nada, né? Essa é a diferença. Agora, para a matriz, eu tenho que passar pelo menos quantas colunas eu tenho. Não preciso passar o número de linhas. Tá? E aí, trabalha da mesma forma que a gente estava trabalhando antes.